Olá pessoal do oitavo ano, eu sou o professor Bruno e hoje nós teremos uma aula sobre o iluminismo. O que foi isso e quem foram os pensadores que defenderam essas ideias? Nós vamos tentar responder essas seguintes perguntas então. O que foi o iluminismo? Por que essas ideias surgiram? Quem eram as pessoas que defendiam essas ideias? E o que permanece do iluminismo até os nossos dias? Lembrando, aluno do oitavo ano, que esta aula foi baseada no conteúdo do livro didático do oitavo ano, capítulo 1. Então, se você quiser observar o livro para ter mais referências, será muito bom. Você que está aí em casa, nesse tempo de pandemia, se você precisasse fazer uma pesquisa escolar, como que você faria? Provavelmente você iria utilizar o recurso da internet. Mas pergunte para os seus pais ou para as pessoas mais velhas que moram com você, como que elas iriam fazer? Será que eles iam ter acesso à internet? Provavelmente não, porque é algo que não pertence ao tempo deles. E eles teriam que fazer uma pesquisa na biblioteca. Provavelmente ainda num livro chamado Enciclopédia. A gente vai entender daqui a pouco o que esse livro tem a ver com a nossa aula de hoje. Agora, em tempos de pandemia, de uma doença nova, muitas pessoas estão otimistas que os médicos, pesquisadores, procurem uma vacina com a solução para esse problema. Torcemos para isso. Agora, essa valorização da ciência, procura por um conhecimento, tem a ver com a nossa aula? Sim, pois justamente essa valorização da ciência, da razão e do pensar surge com o iluminismo. A gente vai começar a entender agora por que esse iluminismo surgiu. O que significa, então, esse iluminismo? Ele vai ser um movimento filosófico, político, ou seja, de ideias novas que vão surgir na Europa entre os séculos 17 e 18. Iluminismo vem defender, então, a ideia de que eles valorizam a ciência e a razão. O que significa isso? Essa ciência e essa razão dão a entender que o pensar e o questionar sobre as coisas é muito mais importante. Os filósofos iluministas vão defender a ideia de que deve-se pensar contra as tradições, pois essas tradições elas já eram muito antigas e muitas vezes a sociedade não conseguia mais acompanhar os passos. Iluminismo significa questionar como mais importante e uma luz como conhecimento. Justamente vai ser por causa disso que o movimento se chama iluminismo. Além disso, o iluminismo era considerado um caminho para o progresso, um caminho para a humanidade. O que o iluminismo vai defender, então? Uma sociedade igualitária, ou seja, onde todas as pessoas tenham direitos iguais, um governo constitucional. O que significa isso? Que o representante do governo não possa ter um poder maior do que os seus cidadãos, mas que sim, ele governe de uma maneira onde ele tenha respeito e seja respeitado. E uma economia liberal, que significa o quê? Uma disputa econômica entre todos e uma liberdade econômica, que significa isso, que é com menos interferência. Mas por que essas ideias iluministas surgiram? Para entender isso, nós precisamos entender como era a sociedade, ou seja, o local onde surgiu o iluminismo. O iluminismo vai surgir na Europa, como nós vimos anteriormente. E a sociedade dos países europeus é o que nós chamamos da sociedade do antigo regime. O que significa isso? Essa sociedade ela vai ser dividida em classes, só que com um pequeno detalhe. Essas classes, divididas em grupos, alguns grupos vão possuir privilégios, como a nobreza, o rei e o clero, que era a Igreja Católica, e outros grupos vão ter que sustentar esses privilégios, que vão ser justamente a burguesia e os trabalhadores, camponeses em geral. O iluminismo, então, surge de uma insatisfação desses grupos que tinham que sustentar esses privilégios, o povo em geral. E os filósofos iluministas vão questionar as tradições, seja elas absolutistas ou seja elas tradições religiosas, para valorizar a ciência e a razão em busca dessa liberdade e igualdade. Justamente por isso a liberdade e a igualdade passam a ser os principais ideais defendidos pelos pensadores iluministas. Mas a gente já entendeu o que é o iluminismo, por que isso aconteceu e onde isso aconteceu. Mas quem eram esses filósofos? Quem eram esses pensadores iluministas? Vamos conhecer alguns deles. O primeiro é o inglês John Locke,
que vai defender que todo ser humano tem direitos naturais, ou seja, liberdade, felicidade, direitos que são inerentes ao ser humano, que nascem conosco, e que nenhuma outra forma de governo ou rei poderia impedir isso. Um outro pensador muito importante é o francês Montesquieu. Montesquieu vai defender que os indivíduos necessitam ser governados de uma forma justa, e esse governo vai ser defendido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Um outro pensador seria o suíço Voltaire, que vai defender justamente a questão da liberdade de expressão. Porque na sociedade do antigo regime, as pessoas não podiam falar abertamente o que pensavam sobre o rei, porque isso era errado, não era considerado certo. Ou seja, a partir do momento que ele defende a liberdade de expressão, ele está indo contra aqueles pensamentos, seria uma ideia nova. E, por fim, o francês Rousseau, que vai defender que todo poder pertence ao povo. Essas ideias foram um tanto revolucionárias para a época, e por isso que elas são muito importantes de serem estudadas até os nossos dias. Mas, se elas aconteceram há tanto tempo atrás, será que elas permanecem até os nossos dias de hoje? Vamos tentar observar isso. Nessas 3 imagens, nós podemos observar 3 situações onde as ideias iluministas permanecem presentes até os nossos dias. Essa foto aqui mostra a Praça dos 3 Poderes, lá em Brasília, capital do Brasil. Isso significa que a nossa forma de governo ela é dividida em poder executivo, que é representado pelo presidente, poder legislativo, representado por deputados e senadores, e poder judiciário, representado pelos juízes. Essa forma de governo está até em nossa cidade, ou seja, nós também temos um prefeito, vereadores e juízes. Além disso, a liberdade de expressão é algo que foi conquistado com muita batalha ao longo dos anos, mas que foi uma ideia defendida pelos iluministas. Ou seja, se hoje nós temos a capacidade de falar o que pensa sem ofender outras pessoas, é justamente essa ideia de defender a liberdade de expressão. E ainda, os ideais iluministas influenciaram diretamente a independência dos países da América Latina. Muitos dos nossos vizinhos tiveram uma influência muito grande desses ideais, trazidos da Europa para as colônias, e fizeram e influenciaram de alguma maneira para que as nossas colônias se tornassem países como nós conhecemos nos dias de hoje. Ou seja, os ideais do iluminismo, passando de tempo em tempo, permanecem até os nossos dias. Quem sabe você não consegue pesquisar alguma coisa aí que tenha, até os nossos dias, influenciado pelo iluminismo. Na sua pesquisa, feita antigamente por livro e talvez agora na internet. Pessoal, muito obrigado. Aproveitem para estudar. Boa aula a todos.